STF sob escrutínio. Crise de confiança e censura institucionalizada no Brasil. A democracia brasileira está em xeque, segundo a mídia internacional. O Supremo Tribunal Federal, STF, e seu ministro Alexandre de Moraes têm sido alvo de intensas críticas nos Estados Unidos, com destaque para publicações de veículos renomados como The Wall Street Journal e The New York Times. O Wall Street Journal publicou um artigo afirmando que a democracia brasileira está morrendo em plena luz do dia, fazendo referência aos embates entre o ministro Moraes e o proprietário da rede social X, Elon Musk. O texto menciona as interferências do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na tentativa de regular as redes sociais, com o objetivo de calar formadores de opinião que discordam de suas decisões. Já o The New York Times republicou uma matéria antiga que trata da caneta napoleônica de Moraes, que, segundo o jornal, vem conduzindo a democracia brasileira. Essa repercussão internacional expõe uma situação delicada para o STF e seu ministro, que parece ter perdido a confiança de importantes veículos de comunicação. Em entrevista à nossa equipe, a analista política Ana Paula Henkel, que reside nos Estados Unidos, apontou que a mídia americana tem acompanhado atentamente os desdobramentos dessa crise no Brasil. Ela ressaltou que o embate entre Elon Musk e o ministro Moraes tem sido amplamente divulgado, com o empresário acusando o magistrado de tentar envolvê-lo em corrupção. Segundo Ana Paula, a preocupação dos Estados Unidos reflete-se na exposição internacional da situação do judiciário brasileiro, o que pode ter consequências graves para a imagem do país. Ela destacou ainda que a ação do Elon Musk em compartilhar os Twitter Files no Brasil tem sido vista com cautela pela esquerda americana, que antes aplaudia suas denúncias contra o juiz Sérgio Moro, mas agora se preocupa com a soberania nacional de um estrangeiro, expondo supostos abusos de poder no Brasil. Nesse cenário, o ministro Alexandre de Moraes realizou um desabafo no Senado, reconhecendo que éramos muito felizes e não sabíamos, antes da ascensão das redes sociais. Ele reforçou a necessidade de regulamentação dessas plataformas, bem como de novas modalidades contratuais e de responsabilidade civil decorrentes dos avanços tecnológicos. O ministro aparentava certo desconforto e seriedade durante seu pronunciamento, evidenciando a tensão que envolve o STF nesse momento. Sua fala reflete a preocupação com a dimensão internacional que o caso está tomando, colocando em xeque a credibilidade e a independência do judiciário brasileiro. Elon Musk, por sua vez, não parece disposto a recuar. Após a ida de Moraes ao Senado, o empresário postou em sua rede social a mensagem "Poder ao Povo", reforçando seu posicionamento crítico em relação ao ministro e à atuação do STF. Essa disputa entre o poder político-judicial e o poder da mídia e das redes sociais evidencia uma crise de confiança na democracia brasileira. Conforme destacado por Glenn Greenwald, jornalista que participou de uma sessão no Congresso americano sobre o tema, os mesmos que antes aplaudiam suas denúncias contra o juiz Sérgio Moro agora se preocupam com a soberania nacional de um americano expondo supostos abusos de poder no Brasil. Nesse contexto, a divulgação dos Twitter Files nos Estados Unidos, mesmo antes de serem conhecidos pelos brasileiros, pode abrir uma porta perigosa para outras plataformas como Google, Facebook e YouTube, que terão de explicar se também violaram a Constituição brasileira, conforme ressaltou Ana Paula Henkel. A situação do STF, portanto, afeta não apenas a imagem do judiciário, mas também a credibilidade das instituições democráticas do país perante a comunidade internacional. À medida que a crise se aprofunda, cresce a preocupação com os desdobramentos futuros e o impacto que essa exposição pode ter na estabilidade política e social do Brasil. Diante desse cenário, é fundamental que o STF e as autoridades brasileiras busquem soluções que restabeleçam a confiança da sociedade e da comunidade internacional.
A transparência, o diálogo e o respeito às garantias constitucionais devem nortear as ações do Judiciário, de modo a preservar a democracia e a imagem do Brasil no exterior. Convido você, nosso fiel espectador, a acompanhar de perto essa evolução e a deixar sua opinião nos comentários. Juntos, podemos refletir sobre os caminhos a serem trilhados para superar essa crise e fortalecer as instituições democráticas brasileiras. O que você acha? Deixe seu comentário abaixo.